Olá, hoje a nossa reflexão vai num texto do nosso querido Emmanuel, do livro Estude e Viva. Está lá na página 76, é uma página que ele intitula Provações de Surpresa. Eu acredito ser uma reflexão interessante para todos nós que estamos passando esse período na nossa terra, vestindo a roupagem carnal, passando por mais esse período de nossa encarnação. E é a reflexão que ele nos diz aqui. Inquietações na terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós, ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos as que povoam o corpo, na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinos indesejáveis. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e as manifestas, as imanifestas, as injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos. São aquelas que nascem do imprevisto. Deflagraram, por vezes, quando nos acreditávamos em segurança absoluta. Caem à feição de raio fulminativo, retalhando emoções ou desajustando pensamentos. São as notícias infaustas, os golpes morais que nos são desferidos, não raro involuntariamente pelos que mais amamos, os desastres de consequências indefiníveis, os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações. Não podemos esquecer estas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que em frequentes episódios da existência estamos na condição de aluno que estuda semanas, meses e até mesmo ano inteiro, a fim de revelar a precisa habilitação no exame de ligeiros instantes. Entendamos que numa hora de crise, não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entesouremos serenidade, serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em modos de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Daí, queridos amigos, a reflexão de Emmanuel, quando ele nos lembra que aqui na Terra as inquietações fazem parte da paisagem evolutiva e são muitas, de diversas naturezas, de diversas circunstâncias, todas conhecidas por todos nós. Ele nos lembra a situação de um vizinho, desgostos de parentes, de amigos, cujas dores nós conhecemos de perto, né? As dificuldades das doenças do corpo, das enfermidades crônicas, que são inquilinos indesejáveis, as aflições de diversos tipos, as declaradas e as imanifestas, as injustificáveis e as imaginárias, cujo o tamanho e a propagação depende de cada um de nós. O tamanho do bicho, o tamanho, a proporção da dificuldade, somos nós que enxergamos com lente de aumento ou com a realidade da encarnação. E ele diz que há algumas provações que estão na modalidade que raramente nós contamos. São aquelas que nascem de forma imprevista, né? Deflagradas por vezes quando nos acreditamos em segurança absoluta, quando a gente acha que está tudo bem, que está tudo sob controle, algumas notícias caem como um raio fulminativo,
retalhando emoções ou desajustando os pensamentos. Notícias de golpes morais que nos são desferidos pelos que mais amamos, às vezes acontecem dentro de casa, diante das pessoas que mais consideramos e amamos e que não esperamos determinadas atitudes. Desastres de consequências inevitáveis, males súbitos, que nos impedem para as raias das grandes proporções, renovações, e as visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Né? Então, esses episódios na nossa existência, entendamos que estamos na condição permanente de alunos, onde estudamos meses, anos, encarnações, para sermos testados e provados nos momentos dessas provas, dessas provações que nos surgem. Somos preparados ao longo de muitas existências para entender as leis de Deus, para entender os seus mecanismos, os seus desígnios, para que na hora dos testemunhos nós estejamos habilitados a compreender a natureza da lição e entender que na hora da crise não é o choro e nem a emotividade uma posição adequada, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Raciocínio lógico a partir da fé raciocinada, a partir da compreensão das leis de Deus, a partir da compreensão do que somos, do que estamos fazendo aqui e de para onde iremos e quais são os recursos que temos para evoluir. A calma para que nós possamos entesourar serenidade, que sustente e nos ajude a nós e aos outros, aqueles que compartilham conosco a nossa jornada. A calma é o melhor companheiro nesses momentos, porque a partir do momento em que perdemos a nossa calma, a nossa serenidade, as nossas decisões não estarão pautadas na racionalidade, no raciocínio lógico que precisamos deter para podermos passar na prova. É aquela velha situação de que um bom aluno, por mais que tenha estudado, no momento da prova, se ele não tiver serenidade, se ele não tiver calma, ele vai tirar uma nota baixa. Quantos casos a gente já conhece de pessoas que são assim? Alunos que são bons alunos, que frequentam o ano inteiro a escola, a faculdade, que estudam, que se preparam, mas que na hora da prova o emocional os derrubam, porque eles não conseguem ter calma, não acumularam serenidade para que no momento do teste, no momento da prova, tivessem o raciocínio lógico e conseguissem acessar os conteúdos pelos quais ele se preparou. É essa o nosso desafio da nossa encarnação. Nós nos preparamos ao longo de diversas existências como espíritos que acumulam conhecimento, vivências, e temos um arcabouço de experiências vivenciadas pelos nossos espíritos, pelas dores que já superamos, pelos desafios que já vencemos, pelas dificuldades que conseguimos superar. Então, hoje nós somos a resultante de tudo isso. Estas provações indesejadas, involuntárias, de surpresas que surgem no nosso dia a dia, no íntimo, nossos espíritos já tinham uma certa consistência e uma certa expectativa por termos planejado a encarnação num período de transição, onde sabíamos que ameaças nos rondariam, porque a Terra precisaria evoluir. Então estamos preparados porque estudamos ao longo de tudo isso. Então é hora desse nosso testemunho, da nossa serenidade, da nossa calma, do entendimento dos desígnios de Deus, para termos o raciocínio lógico e possamos conter a incursão das sombras que muitas vezes insistem em nos invadir e aqueles que nos povoam. Quantas pessoas hoje ainda estão amedrontadas para retomar as suas atividades, com medo de retomar a sua vida? Natural que permaneçamos tendo os cuidados, ainda com a virose desconhecida, sem medicamento ainda adequado, sem vacina. É natural que continuemos tomando as nossas precauções, mas não podemos deixar que o medo, que a falta de perder a nossa calma, perder a nossa serenidade para retomar a nossa vida,
permanecer no nosso local de trabalho. É isso que temos que ter, a convicção de que Jesus segue adiante, a convicção de que ninguém perece pelaquilo que não está planejado e de que tudo aquilo que nos acontece está dentro de um contexto necessário aos nossos espíritos, que aprendamos com as lições e que nos fortaleçamos diante das provações imprevistas. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nesse aprendizado de eterno aluno que somos, porque cada dia aquilo que nos mata nos fortalece, é como diz o ditado, e como espírita sabemos que nada nos mata, mas tudo nos fortalece. Que Jesus nos abençoe, que Ele siga conosco, nos fortalecendo, iluminando e intuindo em cada dia das nossas existências.